Nesse vídeo, ele vai ser dividido em algumas partes. Nós vamos começar com uma analogia para você entender para que serve HTTP com restaurantes. Eu vou fazer uma analogia para isso. Logo depois a gente vai falar das famílias de respostas de códigos. E seguindo, a gente vai entrar nos principais códigos que você precisa saber para conseguir trabalhar com uma API de forma harmoniosa, sem muitas dúvidas e dificuldades. Então, para não perder nenhum conteúdo, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, compartilhar com os amigos e bora pro vídeo! Antes da gente entrar nos códigos de respostas, eu quero só fazer uma analogia um pouco simples com vocês, para vocês entenderem o que é isso, para que isso funciona. Só falar o que cada um descreve é ok, mas entender o motivo para que serve é muito importante. Então, vamos fazer a analogia de um restaurante. Vamos supor que vocês são um cliente que estão indo num restaurante e esse restaurante ele vai simular um servidor para a gente. Para isso, o cliente, que somos nós, somos os navegadores da requisição, ou Postman, se a gente for falar de API diretamente, mas vamos usar o exemplo de navegador, certo? O garçom, que é o cara, prestem atenção nesse termo aqui, ó, o garçom é o cara que transporta, que ele pega o seu pedido e leva até a cozinha, e depois que o pedido está pronto, ele te traz o seu pedido de volta. Então, o garçom seria o nosso protocolo HTTP, tá? Pensem nisso. E a cozinha é o nosso back-end, que é o que vai fazer toda a preparação dos pratos. Tendo em vista essas pessoas, a gente pode prosseguir aqui nos exemplinhos que eu vou dar e eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando a gente vai no restaurante, a gente pega um cardápio, no caso a documentação de uma API, vai lá, folheia ela e fala, eu quero esse aqui. Aí a gente chama o garçom. O ato de chamar o garçom é a requisição, fazer a chamada para essa API. E a gente fala assim para o garçom, ô garçom, eu quero esse pedido. O garçom ele vai lá e anota e leva para a cozinha. Então, no nosso exemplo, o garçom ele seria o protocolo de HTTP. Então, o garçom ele tem que saber o pedido que foi feito, ele vai receber o body da requisição, né? Ou seja, tudo que eu quero uma coca, eu quero uma carbonara, eu quero um tiramisu de sobremesa, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. O garçom pega todo esse body e leva para a cozinha. Ele faz só o transporte da informação. O garçom não prepara pedido, não faz nada. Ele simplesmente anota o que eu quero e leva para a cozinha. Agora vamos simular alguns casos ali de respostas que eu vou entrar mais em detalhadamente, mas eu já quero dar um mini spoiler para vocês. O código 200, que é o código que deu certo. O garçom, ele pode simplesmente vir até você, anotar o seu pedido, né, levar para a cozinha confirmar que vai fazer o seu pedido, ele volta para você e diz, seu pedido já está fazendo, daqui a pouco chega na sua mesa. Isso é um exemplo de código 200, que é o código de sucesso. Aí, por exemplo, esse foi um exemplo da família de 200. Agora, um exemplo da família de 400 pode ser o 404, em que você peça um prato que não tem. Imagina que você vai num restaurante italiano, né, um restaurante que só vende massas, e acaba pedindo uma racchetta, que é como se fosse um steak tartar, só que é um prato mais alemão. Aí o garçom pega esse prato alemão e fala assim, deixa eu ver lá na cozinha se tem. Chega lá pros cozinheiros e fala, a gente faz esse prato aqui. Os cozinheiros, cara, nem tem as coisas pra gente fazer esse prato aqui. Cara, instrua lá o cliente lá que o que ele tá pedindo não tem. Aí o garçom volta pra você e fala, olha, puta, o recurso que você está procurando não tem disponível aqui no nosso servidor. O que isso significa? Um 404, que o que você pediu não existe lá naquele local. Eu fiz essa analogia bem simplinha, assim conforme eu for entrando nos códigos de resposta vai ficar mais claro. Mas é uma analogia muito legal da gente ter em mente. Por quê? Porque ela ilustra exatamente como é que funciona. O HTTP, que é o nosso protocolo, que é o nosso garçom nesse exemplo, ele simplesmente vai ser o responsável por pegar as informações de uma origem e levar uma fonte e normalmente trazer uma resposta de volta. Então ele é o cara que fica fazendo a comunicação entre ambas as partes. É o que faz a operação ali na web, nas APIs acontecerem propriamente dito. E para saber se deu certo ou não deu certo, ou se ele teve algum problema no meio do caminho, ele sempre retorna com um código de resposta, que pode ser um código de sucesso, um código informativo, um código de erro, um código de deu ruim ou de redirecionamento, que são as famílias. Tudo isso eu vou abordar aqui no vídeo agora. Basicamente, nós temos 5 famílias de códigos HTTP hoje que a gente utiliza para fazer a separação delas, e são essas aqui que estão exibidas na tela para vocês. A primeira é legal até mencionar, esse aqui é o range delas. Então, geralmente um código de resposta,
o primeiro dígito dele meio que é reservado para a gente saber a qual família que ele pertence. E os outros 2 dígitos, né, o meio e o último, servem para a gente saber a especificação do código mesmo. Então, sempre que vocês virem um código, o primeiro dígito vai indicar qual família que eles pertencem. E é muito simples, é como se fosse um intervalo. Por exemplo, todos os códigos HTTP de respostas que estiverem entre o número 100 e o 199 especificamente, ou seja, que começam com a letra que começam com o número 1, significa que eles são respostas informativas. Então é o grupo de família de respostas informativas. Eles são bem pouco utilizados no dia a dia e eles servem mais para dizer, como o próprio nome já diz, né, dar alguma informação sobre a requisição que foi feita. Já o grupo familiar, né, o código de resposta do grupo 2, que é o que a gente chama de 200, são as respostas bem-sucedidas. Então, todas aquelas requisições que um servidor faz, ou um cliente faz, ou qualquer um que se comunique utilizando o protocolo de HTTP, ele vai, obrigatoriamente, quando tiver sucesso, retornar um código de 200 para a gente. Ou seja, se a resposta começar com a letra 2, com o número 2, significa que a nossa solicitação foi realizada com sucesso e deu tudo certo. Já o 3, que é a família do 300, significa mensagens de redirecionamento. Esses redirecionamentos eles são bem utilizados pelos navegadores quando tem que jogar de um site para o outro. E normalmente eles indicam que um link que antes estava no lugar X agora está no lugar Y. Então sempre que você receber um código de 300 é que houve algum redirecionamento da parte do servidor ou para outro lugar ou internamente também pode ser o caso. Já a família de código 400, ela tende a dizer que são famílias que deu erro, e essa aqui eu acho legal comentar, são erros tratados pelo servidor. Então, por exemplo, assim, se a gente receber um erro 400, que é um bad request, significa que alguma coisa ou não foi certa do lado do client, ou o servidor rejeitou por algum motivo. E normalmente eles informam esse motivo. Então pensem assim, se retornar um 400, significa que o servidor rejeitou, mas não é porque deu problema, deu pau. É porque foi contra alguma política da API que a gente solicitou. Vai ficar mais claro quando eu mostrar na prática para vocês. Já o código de resposta da família do 500 significa que aí é erro mesmo. Aí ou o servidor caiu, ou está sobrecarregado, ou deu algum problema que ele não sabe lidar, que não foi um problema não previsto. Normalmente o erro 500, que é o mais famoso, que é o Internal Server Erro, significa que deu algum problema lá do lado do servidor, algo que não foi previsto pelos programadores, e o sistema entrou em colapso e retornou um erro 500, e é a nossa última instância, tipo assim, olha, cara, deu ruim, eu não sei o que foi, não sei o que aconteceu, mas deu ruim de vez mesmo, não foi nem tratado conosco, então acaba entrando no erro 500. Essas famílias, elas servem para agrupar os códigos HTTP que a gente tem hoje. Então, é basicamente um identificador para que a gente só bata o olho no primeiro dígito e saiba se a nossa requisição foi com sucesso ou não foi, se foi redirecionada, ou se deu erro, ou se só foi rejeitado pelo servidor. Então, para isso que servem essas famílias, para agrupar os códigos de resposta e manter um padrão. Fica fácil da gente identificar só batendo o olho. Antes da gente seguir entrar nos principais códigos de HTTP de resposta, eu vou mostrar o site da Amazon aqui para vocês, que acho que é o mais famoso, e a gente vai inspecionar ele utilizando o DevTools para vocês verem como que fica fácil da gente simplesmente entender o que está acontecendo só de saber qual família do código de resposta que lá pertence. Então, aqui eu vou abrir o Google Chrome, que eu acho que tem o melhor debugger aqui pra gente hoje. Abrir uma guia anônima aqui mesmo e vamos abrir aqui, ó, amazon.com.br. Se eu só abrir o site, nada acontece, né? Mas como a gente é do mundo do desenvolvimento, a gente vai clicar com o botão direito aqui no nosso navegador e vir na abinha de inspecionar, se você tiver em português aqui. Então pode clicar em qualquer lugar do site, botão direito, inspecionar, normalmente é o último ícone, e ele vai abrir esse console aqui pra gente. No console, nós iremos na aba de Network, que é o mesmo nome em português, mas está escrito Network aqui. Esse Network ele vai funcionar como interceptador. Ele vai pegar todas as requisições que o nosso cliente faz para o servidor e através dessas requisições ele vai exibir aqui para a gente tudo que está sendo realizado. Ó. Eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, nos 3 pontinhos e clicar aqui para ele dar um attach, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar, né? Só para ficar maior, tá bom? E agora eu vou voltar aqui e vou dar um F5 para atualizar a página para ele começar a interceptar tudo de novo. Então antes eu só vou dar um clear aqui no que tiver e atualizar. No momento que a página é carregada, olha só todas as requisições que o nosso servidor está sendo feita. Importante mencionar que aqui tem imagens, tem vários tipos de coisa, então vou selecionar somente, ó, o XHR aqui para só
tratar requisições de API. Quando a gente inspeciona o DevTools aqui, a gente pode ver que ele tem a segunda coluna dele, é o status. E esses status são exatamente os códigos de resposta que a gente comentou anteriormente. Aqui já tem dois que são muito comumente utilizados, que é o 200 e o 204, que eu já vou entrar um pouquinho no mérito deles. Mas o que a gente consegue tirar de insight só de olhando essa tela aqui? Cara, que a página inicial da Amazon carregou exatamente tudo que ela precisava carregar e todas as requisições deram certas. Como que eu sei? Porque todas são da família 200. Se alguma coisa tivesse dado erro ou alguma coisa, ou eu ia esperar um 400 ou um 500. Ó, então, aparentemente tudo deu certo. É isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como que a gente faz essa investigação. Então, ó, todas são 200 ok e tem algumas no content, né? Que eu já explico. Se eu clicar em qualquer uma aqui delas, ó, até o Chrome vai me mostrar o status code aqui, ó. Ele até coloca aqui pra gente, ó, que o status de resposta foi 200, ele escreve como ok, que é o nome do código, e deixa uma bolinha verde para sinalizar que deu tudo certo. Então é assim que vocês podem fazer essa inspeção. Vamos só acessar o site do Mercado Livre aqui, só para mostrar para vocês que também é a mesma coisa, ó. Abrir o Mercado Livre, vou voltar para o meu DevTools, ó. 200, ó, também todas com sucesso. É assim que a gente consegue inspecionar se uma requisição no nosso navegador teve sucesso ou não teve. Para exemplificar os códigos de resposta, eu vou utilizar esse site aqui que chama HTTPcats. É um site que eu uso de verdade quase todo dia, porque às vezes eu caio num protocolo que eu não estou tão acostumado assim, eu não lembro. E eu gosto dele porque além de dar para dar uma risadinha, a gente consegue visualizar de uma forma muito simples e bem didática, né, que tipo de código de erro que está dando. Por exemplo, o código de movido permanentemente a um gato numa praia. Ou o 302, que é o found, é um bombeiro que achou o gatinho que estava perdido. E por aí vai. O bad request, um gato mostrando um dedo meio para você. Então eu gosto bastante desse site, que ele facilita muito, ele é muito didático para a gente entender o que aquele código de erro quer nos dar. Às vezes só a foto não significa muita coisa, né? Por exemplo, esse request timeout aqui, ó, é um gato dormindo num prato de ração. Ele fala, não entendi. Aí a gente pode utilizar a documentação oficial aqui da Mozilla para pesquisar. Então a gente pode ir lá no 408, ó, request timeout, e ele vai ter uma explicação um pouco mais técnica. Então esses dois sites são ótimos para a gente ter de guia de bolso ali, para que a gente consiga analisar os códigos de respostas de uma requisição HTTP entre um cliente e um servidor. Entrando um pouco mais especificamente nos protocolos, eu vou passar com vocês os principais protocolos que são utilizados. Vocês vão ver que existem bastantes códigos de respostas, mas eu vou passar os mais comumente utilizados, que é o, vamos dizer assim, é o arroz com feijão que você precisa saber para conseguir se virar no mundo ali das APIs de código de respostas de uma forma bem simples, bem fácil, bem direta, tá? Não vou entrar em todos, porque não precisa, assim, no dia a dia a gente acaba não utilizando. Vou só nos principais, pelo menos nesse vídeo. O status de código 100, que é o continue, ele é bem genérico e informativo, como o próprio nome da família já diz, e ele diz que a requisição ela foi recebida com sucesso e pode continuar. Normalmente, é muito raro assim a gente ver uma requisição que acaba utilizando a família do 100. Então eu estou só falando aqui para mostrar para vocês para que serve, que é a caráter informativo, mas no dia a dia a gente não usa eles na prática. Caindo na família do 200, que aí sim é uma família bem utilizada, nós temos o código de resposta 200, que é o famoso OK. OK, código 200, é o mais genérico de todos. E como o próprio nome já diz, ele é simples por essência, que é basicamente uma requisição que foi solicitada e deu certo. Então, é simplesmente assim, ó, a sua requisição foi solicitada com sucesso e respondida com sucesso também. Ok, tá tudo certo, não precisa se preocupar com mais nada. Então vocês vão visualizar o código de resposta 200 em todas as requisições que vocês fizerem e elas tiverem sido concluídas com sucesso, ok? Aqui vale um parênteses, é um pouco filosófico até de que momento eu uso os protocolos. Eu vou mostrar para você o guia ali como eles devem ser usados, mas é importante ressaltar que durante a execução, durante a vida de vocês vão falar, putz, essa resposta aqui, ela poderia ter sido utilizado um código diferente desse. A verdade é que não tem certo e não tem errado, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Existe um consenso e um bom senso que devem ser seguidos, mas nem todas as APIs vocês vão ver esses padrões aqui, e eu já entro mais no detalhe. Primeiro, o código 201 é interessante a gente conversar um pouquinho dele, que é o created, que é desse daqui. E o código 201,
ele significa que você fez uma solicitação para o servidor e a solicitação que você fez gerou alguma coisa que foi criada lá. Exemplo, vamos supor que a gente tem um aplicativo de comidas, né, de restaurante, gestão de restaurante, e a gente cria um novo prato no nosso restaurante. Então, quando a gente chama a nossa API, normalmente o 201 é atrelado a um tipo post, porque ele está gerando alguma coisa nova no servidor. Então, quando a gente chama esse endpoint de criar comida do tipo post, o servidor ele pode responder para a gente um código 201, falando que, olha, sua requisição de criação de um novo prato foi com sucesso e eu retornei 201 porque isso gerou um novo item no meu banco de dados, ou seja, além de ter tido sucesso, foi criado sim uma nova coisa no meu banco. E aqui que vale o que eu mencionei anteriormente. Pô, eu poderia ter criado um novo prato e passado como resposta o código 200 que deu certo? Sim, poderia. Mas também você pode usar o 201 informando, né? Ficaria um pouquinho mais completo. Que além de ter sido criado com sucesso, quer dizer, além da sua requisição ter sido feita com sucesso, ela ainda gerou um novo elemento no seu banco de dados ou no seu servidor, criou-se alguma coisa do lado de lá. Então a gente usa o 201 para dizer que a sua requisição foi feita com sucesso e também gerou um novo item, um novo elemento, um novo registro, alguma outra coisa, alguma nova coisa no servidor que foi solicitado. Então é um 200, só que com um plusinho extra de informação. Acho que a próxima mais utilizada da família do 200 é o 204, que é o No Content, que a gente pode ver aqui através desse quadradinho. A 204, ela serve para dizer mais ou menos assim, ó, sua requisição foi feita com sucesso também, mas eu não tenho nada para te responder. Simplesmente isso. E para tentar exemplificar um pouquinho mais, quando a gente trabalha com exclusão e fazendo o mesmo paralelo do exemplo do restaurante que eu acabei de dar, a gente acabou de criar um pedido ali no protocolo de 201 e ele foi criado com sucesso, certo? Normalmente as APIs elas retornam o recurso que você criou como resposta. Então vamos supor que a gente chama a API do nosso restaurante, ele vai lá e cria pra gente um novo elemento. E ao criar, ele retorna no resposta dessa mensagem o elemento que acabou de ter sido criado pra gente, como por exemplo, a ida e a volta. Eu criei, ele retorna aquele objeto me confirmando que aquilo foi criado. Só que se a gente for excluir esse prato que a gente acabou de criar, a gente não tem o que voltar. Pô, pensem assim, a partir do momento que eu excluo alguma coisa do servidor, não tem o que eu responder para você. Então o 204 a gente usa para dizer tipo assim, ó, legal, essa requisição deu certo, mas eu não tenho nada para te responder. Então eu só tô confirmando que deu certo, mas eu não tenho resposta para você. Isso serve para às vezes quando a gente só precisa notificar o servidor e o servidor não precisamos da resposta daquilo, e o servidor só avisa que deu certo. Ou normalmente é utilizado bastante em exclusão, quando a gente trabalha com APIs. Chama o endpoint de exclusão, ele só dá um 204 falando que a exclusão deu certo, mas não retorna absolutamente nada para a gente de resposta. Para tentar deixar um pouco mais claro para vocês, eu quero mostrar alguns exemplos aqui, utilizando essa API de mentira aqui, que chama JSON Placeholder, e ela vai simular os status de resposta aqui para a gente, para ilustrar o que eu estou falando. Então, ó, se a gente pegar esse endpoint aqui, que é simplesmente um endpoint de fazer a listagem de um to-do, que é uma lista de tarefas, do ID 1, olha o que vai acontecer, ó. Vou copiar esse código aqui e vou colar aqui no meu console aqui do meu DevTools, ó. Só deixa eu limpar minha aba de network, tá limpa. E vou voltar aqui no meu console e apertar Enter. No momento que eu apertei Enter, ele até deu uma falha aqui, ó. Acho que eu copiei alguma coisa errada. Pera aí. Beleza, eu estava no lugar errado. Então, ó, quando eu faço isso daqui, ó, ele já loga aqui para mim o meu network mostrando o status de 200, que é sempre uma listagem. Ele falou, ó, toma aí sua resposta. Se a gente visualizar aqui está a nossa resposta, e no headers a gente consegue inspecionar que isso aqui foi status ok do tipo get. Agora vamos simular o post, que é uma criação, que é o created. A gente pode simplesmente substituir o post para cá. Para tentar ilustrar para vocês, eu vou utilizar o Postman aqui, que é para fazer as requisições de API e eu poder mostrar como cada uma funciona. A primeira interessante que a gente tem que mostrar aqui é a 200. Então, ó, eu fiz um get lá para o to-dos, que é uma lista de tarefas, e ele me retorna aqui, ó, como a gente pode ver, o status 200 de ok, que é o status padrão que eu mencionei anteriormente, certo? Então, ó, deu certo e tá tudo bem e é isso aí. Normalmente, o status 200 ele está atrelado aos gets.
Ou seja, quando eu faço uma listagem, eu peço um endpoint, um get by ID, ele acaba retornando para mim um status 200 de resposta. Agora, se a gente trocar isso daqui pro tipo post, que se eu olhar na documentação isso daqui, eu vou criar um novo to-do nessa API, o que isso daqui vai acontecer, ó? Ele vai retornar para mim o status 201, que é o created, e também a resposta, que foi o que eu mencionei para vocês. O 201, ele diz que, ó, pô, o que você criou foi adicionado sim no servidor, com sucesso, e eu ainda estou te retornando o objeto aqui como resposta que você criou. Então, top, eu te informo que isso foi criado e ainda retorno ele para você. Se agora a gente pegar esse mesmo carinha que foi criado aqui e substituir, passando o ID dele, só que agora fazendo uma ação de delete, olha o que vai acontecer. Ele simplesmente retornou um 200 ok pra gente com umas chaves fechadas. E aqui que eu digo para você, ó, por isso que eu falo que isso aqui é muito filosófico. Em vez de retornar um 200 ok com umas chaves fechadas, e que sem nada, um vazio, eu simplesmente poderia retornar um 204 sem body nenhum de resposta. Por isso que não tem certo, não tem errado, e cada API vai se comportar de um jeito, tá? Isso é muito importante de vocês terem em mente. Não tem certo, não tem errado, varia do bom senso em como a API vai estar trabalhando, e é bom vocês saberem esses jeitos. A família do 200... é mais ou menos isso que importa. São esses três aqui que você vai enxergar na maioria das vezes. Mas como vocês podem ver, existem vários outros também, tá? Mas esses três já é o suficiente para vocês terem conhecimento. Indo para o próximo, a gente chega na família do 300, que é os redirecionamentos. Isso aqui é muito utilizado em sites, em e-commerces. Vamos só pensar num exemplo aqui. Vamos supor que você tem o e-commerce e você venda livro. Aí você tem lá o seu livro ABC. E você tem esse link, chama, sei lá, meuecommerce.com.br/livro ABC. Agora imagine o cenário que o seu livro mudou de nome. Sei lá, você chamou ele de ABC-livro por algum motivo. Só que antes de você mudar de nome, você já fez propaganda do Google Ads com esse link. Você já divulgou para a sua lista inteira do seu WhatsApp esse link. Todo mundo tem esse link, ele já está colado em fóruns no Facebook. Então imagine o trabalho que seria você fazer... ter que reenviar essa mensagem para todo mundo. Eu diria que é quase impossível, né, de todo mundo pegar um novo link. Então o que a gente acaba fazendo, e o 300 é muito utilizado em navegadores de internet? Os redirecionamentos. Então, por exemplo, assim, é para indicar que uma coisa era e agora mudou. Basicamente, essa família serve para indicar redirecionamentos de qualquer coisa que venha a ter. Em destaque aqui, a gente pode destacar o 301, que o 301 é movido permanentemente. Então, pegando esse exemplo do link que eu acabei de dar anteriormente, o 301 seria algo do tipo assim: o meu link estava... meu link era esse, e agora virou esse. A gente normalmente avisa o 301 para o Google, para ele saber que se ele for indexar, ele tem que pegar o link novo. Então, qualquer pessoa que cair no link antigo, automaticamente é um 301 para o link novo. O 301, ele diz que foi redirecionado permanentemente. Ou seja, o link que antes era esse, agora é esse para sempre, né? Pode ser que o novo também seja um novo redirecionamento, é 301 do novo para outro, né? Mas o permanentemente é um termo importante que vocês têm que entender. E por que eu falo isso? Porque junto com o 301 tem o 302 e o 307, que normalmente eles geram confusões. E eu vou explicar por quê. O 307, ele entra para substituir o 302. Que o 302, ele gerou muita confusão nas pessoas. Então, o 302, ele era utilizado, ou ele é utilizado ainda por alguns casos, onde é um redirecionamento temporário. Que é basicamente assim, o meu link está aqui temporariamente, mas depois ele volta porque ele era anteriormente. Mas gerou confusões e tal, então eles criaram o 307 para tirar. Minha recomendação: não use o 302, use o 307. Se você tiver que fazer um redirecionamento permanente, obviamente o 301. Se você tiver que fazer um redirecionamento temporário, um 307. Vamos tentar deixar esse exemplo um pouco mais fácil de entender. Imagine que você tem um clube de assinatura de vinhos, né, que você recebe um vinho na sua casa todo mês. E a sua casa tem um endereço, que seria o paralelo a ter um link num site. Você vai lá e cadastra o seu endereço. Se você muda de casa, ou seja, você faz uma mudança é algo permanente, né? Você vai mudar da casa A para a casa B e não vai voltar para a casa A mais.
Então você tem que abrir lá no site da sua distribuidora de vinhos e informar que, olha, o meu endereço era esse, mas agora eu mudei para uma nova casa, o meu endereço é outro. Então você vai mandar os vinhos para esse novo endereço. Você, entre aspas, criou um redirecionamento ali da onde o vinho vai cair. Né? Seria mais ou menos esse o ponto. Se a gente fosse fazer um paralelo muito próximo, seria mais ou menos assim, só para vocês entenderem o funcionamento. Você não muda o endereço no site. Você mantém o endereço lá, mas você deixa uma pessoa lá na sua casa antiga. Quando o entregador chega na casa antiga, o cara que vai estar lá parado 24 horas vai falar, viu, esse endereço aqui ele mudou permanentemente, agora você tem que entregar lá no outro. Seria mais ou menos isso, um redirecionamento permanente. E um temporário, vamos só tirar um exemplo que você vai alugar um Airbnb em outro estado por um mês. Só que você ainda quer receber o seu vinho. Então você vai lá no site e fala assim, olha, temporariamente eu estou naquele endereço, mas depois eu volto para cá. Então esse mês você manda para lá, o próximo mês você já pode voltar a entregar aqui. Na prática não é tão desse jeito assim, mas é só para vocês entenderem como é que eles funcionam. E eu acho que um outro que a gente pode utilizar bastante aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, o 304, que é o não modificado. O 304 ele é utilizado bastante com caching. Então, quando a gente ou envia um 304 ou recebe um 304, significa que aquela mesma requisição foi a mesma anteriormente enviada, sem modificações nenhuma. Então, os navegadores eles utilizam muito isso para trabalhar com caching. Então, imagine que você tem que fazer todo um carregamento de uma API, sei lá, você tem que fazer a listagem de todos os pedidos do seu restaurante a todo momento. Só que você pode cachear isso, porque os pedidos do restaurante não mudam a todo momento. Talvez os pedidos até sim, mas os pratos não, por exemplo. Então, em vez de você ficar solicitando, o navegador geralmente gerencia isso, tá? Em vez de você ficar solicitando a todo momento o mesmo endpoint, o servidor ou o navegador ele pode retornar para você um endpoint cacheado com o 304 para informar que aquilo ali é um caching. Então, normalmente isso daqui é atribuído para caching. Na família do 400, a gente tem destaque o próprio 400, que é o equivalente do 200, só que para erros tratados. Então, o 400 é tipo assim, ó, deu erro. Tá? Deu erro, só que foi um erro tratado, um erro controlado. Normalmente o servidor ele sabe o erro que deu e ele vai informar para você o motivo daquilo ali estar errado. Então, por exemplo, normalmente quando a gente chama uma API, a gente tem que passar parâmetros nela. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem que passar, vamos criar um novo pedido e eu tenho que informar o preço desse pedido. Aí na hora de eu informar o preço, em vez de eu colocar, sei lá, em vez de eu colocar o valor em número, eu coloco o valor R$100, como se fosse uma string. O servidor ele interpreta isso e fala, opa, eu estou esperando um número, mas recebi uma string. Cara, eu não aceito isso aqui. Então o servidor, ele entende que o que você solicitou tem alguma coisa errada, ele sabe na maioria das vezes o que foi e te retorna um bad request, que seria uma má requisição, falando assim, olha, o que você solicitou para mim não tá legal, eu tô rejeitando e normalmente esse é o motivo. Então pensem assim, erro 400 é alguma coisa na requisição ou nos parâmetros que você mandou para ele está com alguma inconsistência e você precisa revisar os seus parâmetros e tentar novamente. Sempre olhe a resposta porque normalmente lá indica qual que é o motivo da rejeição. Mas tenham em mente isso, eu reforço, 400 é um erro tratado do servidor, diferente do 500. Depois dos destaques temos o 401 e 403. Eles são bem parecidos, mas tem uma pequena diferença. O 401 é quando a gente tem uma rota na nossa API, que a gente quer acessar ela, mas a gente precisa de autorização, a gente precisa de um token. Então imagine assim que você tem um aplicativo de banco. Você só pode acessar o seu saldo se você tiver logado na sua conta, correto? Caso contrário, se você tentar ver um saldo de outra pessoa, você tem que receber um 401 falando que você não tem autorização, que você não tem com o token daquilo lá. Então, todas as rotas de API que precisam ter uma segmentação, uma parte de autorização, a gente utiliza o 401 para caso aquela pessoa não estiver autenticada, retornar essa mensagem falando que ela precisa se autenticar. Já a 403 é o pós-autenticado. É tipo assim, ó, você está autenticado, eu garanto que você já fez login na minha API, porém você não tem permissão para acessar esse recurso. Então seria algo do tipo assim,
vamos supor que você tenha permissões de usuário normal e você queira realizar uma ação de usuário admin. Cara, se você chamar esse endpoint, você vai receber um 403 falando assim, ó, cara, você está proibido de fazer isso porque você não tem o nível de permissão necessário. Então a gente usa para fazer esse tipo de segmentação de controle de acesso usando o 403. 402 é muito difícil usar, mas é a mesma coisa do 403, só que para executar essa ação, você precisa realizar algum tipo de pagamento ou você não está no plano necessário. Pode-se usar o 402, mas é meio raro disso acontecer. O 404 é o erro talvez mais famoso da internet. Então, todos os sites que você tentarem acessar uma página que não existe, normalmente eles até fazem uma brincadeirazinha com o 404 de tão popular que ele ficou. Por exemplo, se a gente tentar acessar um perfil no GitHub que não existe, ele vai retornar aqui um 404 para a gente. Para quem pegou a referência aqui, a gente tem o Star Wars aqui no fundo, mas normalmente existem essas brincadeirinhas aqui em torno do 404. Ó. Mercado Livre, vamos ver o que ele faz. O Mercado Livre já não é tão cool assim, né? Mas isso aqui também é um 404. Então, o 404, ele indica que o que você está procurando no servidor não existe, não está disponível. Ou seja, não está lá. Você solicitou alguma coisa que não está existente hoje. 405 é muito simples. Você solicitou um método na sua API que ela não existe. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer a listagem de todos os posts ali da sua página e dos seus pedidos. Vamos pegar o exemplo do restaurante. Você vai fazer a listagem de todos os pedidos que você tem. Só que em vez de você mandar um get para fazer essa listagem, você manda um delete para fazer essa listagem. O servidor provavelmente ele vai te retornar um método not allowed, falando, cara, tu não pode fazer listagem usando o verbo delete, tu tem que usar outro verbo para isso. É mais ou menos isso que esse verbo tende a indicar. E como eu mencionei, o 400 tem muita coisa, ó, é o que mais tem códigos de erro aqui pra gente. Ó. Então só vou destacar os principais. Podemos mencionar aqui o 408, que é o timeout, ou seja, uma requisição que você fez para o servidor demorou tanto tempo que expirou. Então, por exemplo, assim, normalmente os servidores eles têm um limite de 30 segundos. Se você fizer uma requisição maior de 30 segundos, ele pode dar o timeout e falar, olha, meu servidor não aceita requisições que demorem tanto tempo assim. Casos que acontecem bastante timeout, o upload de imagem, upload de vídeo, às vezes se demorar muito, o servidor pode rejeitar. Outro que acontece bastante é o 413, que é o payload muito grande, ou seja, quando a gente manda fotos, pode ser que as fotos estejam no tamanho maior que o servidor suporte. Então, para ele avisar que aquela requisição está grande demais, ele pode retornar um 413 para a gente avisando que aquilo ali é grande demais e ele não está suportando. Mas ele também pode retornar um 400 bad request, ou ele também pode retornar um 500 porque não trataram e deu erro. É sempre essa malícia que vocês têm que ter. Pô, idealmente ele deve retornar isso, mas ele pode retornar aquilo. Um dos meus favoritos aqui, que não faz sentido nenhum, é o 418, que é eu sou uma xícara de chá. Isso aqui é só uma brincadeira, tá, que o pessoal fez, mas eu acho muito bom. Que é basicamente assim, ó, o 418, na própria definição dele, ele diz: o servidor recusa a tentativa de coar café num bule de chá. É só uma brincadeira que o pessoal tem, mas é maravilhoso essa brincadeira aqui. Se retornar o código 418, cara, você não pode coar café num bule de chá. Essa é só uma piadinha. Esse 420 aqui, ele nem existe. É só uma brincadeira do HTTPCat também, então vale aí a menção só pra gente dar uma risada. Acho que o último que compensa a gente mencionar da família do 400 é o 429, que é Too Many Requests, muitas requisições. O Too Many Requests acontece quando a gente solicita uma página muitas vezes ou um serviço muitas vezes e a gente acaba caindo de uma lista negra, no sentido de, cara, você não pode acessar tantas vezes assim. Vou dar um exemplo que normalmente acontece, aqueles sites de busca de CNPJ. Normalmente você pode fazer 5 buscas por hora, e se você fizer mais de 5 buscas, mais de 5 consultas por hora, o servidor vai te barrar e falar, olha, você já atingiu sua cota aqui, volte daqui 1 hora que a sua cota vai estar mais liberada. Acho que essa é a palavra correta para a gente indicar o 429. Quando você excede uma cota de requisições ao servidor, ele pode te bloquear de acessar por um determinado tempo. Na família do 500, a família do 500 é o famoso deu ruim, deu pau, deu erro, a gente não sabe o que é e, cara, deu erro feio, aí lascou. Se caiu o erro 500 é porque deu ruim feio. Não é legal ter erro 500, especificamente o 500, não a família do 500. Na verdade, qualquer um do 500 é coisa ruim, a gente não quer 500.
O 500 é o Internal Server Error, é o erro mais genérico dele. E é tipo assim, ó, cara, deu ruim alguma coisa, a gente não faz ideia do que seja. Sinto muito. É simples assim. Vale uma menção, qual que é a diferença do 400 para o 500? O 400 é um erro tratado, ou seja, o servidor interpretou aquilo, entendeu que por exemplo, o float não pode receber uma string, rejeitou te informando a mensagem lá, como que eu dei o exemplo anteriormente. E o erro 500 seria tipo assim, ó, eu estou recebendo um número, mas eu recebo uma string no lugar e eu tento inserir no meu banco. Meu banco rejeita e ferra tudo e daí dá o erro 500. Então tenham isso em mente. Erro 500 especificamente é coisa não tratada no servidor ou que deu algum problema não esperado. O 503, que é o serviço não disponível, ele serve para dizer que aquele serviço que você tentou solicitar, ele não está disponível no momento. Então, isso daqui acontece muito quando a gente tem, por exemplo, uma Black Friday, que lota os servidores e cai para todo mundo. Ou seja, você tenta abrir um site para fazer a compra de um produto na Black Friday, tem tanta gente acessando o site que o servidor ficou indisponível, é o famoso caiu o servidor. Então, os navegadores, assim, os servidores, eles tendem a responder 503 quando a sobrecarga atinge nele e ele não tem mais condição de responder. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Esse aqui é o beabá, vamos dizer assim, o arroz com feijão que qualquer um trabalha com API tem que saber, por isso que eu só foquei nesses principais códigos ali que você vai, sabendo eles, você vai estar 99% coberto em todas as APIs que você utilizar. E se caso aparecer algum que você não conheça, você já tem o http.cat e o developer ali da Mozilla ali com a documentação mais detalhada, mais técnica aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, está curtindo o nosso conteúdo, deixa um joinha, compartilhe com os amigos, deixa um feedback aqui pra gente, é muito importante. E até a próxima!